Fala pessoal, a gente está aqui com o Wilson Pedro, ele é treinador de futebol, foi treinador do nosso presidente aqui do Instituto, Carlos Medeiros. A gente vai conhecer um pouquinho da história dele hoje. E aí, Wilson, tudo certo com o senhor? Tudo bem, prazer, viu? Primeiro agradecer, viu, pelo convite de vir aqui. Um prazer receber o senhor. Tem muita coisa em comum, né? Temos o professor Paulinho, que foi meu atleta no Santa Cruz. Professor Paulinho do nosso Society aqui. Do Society, E aí também a coincidência, né? O Carlos, né? O presidente, né? Do Instituto também. E a gente fica feliz em voltar para Recife, encontrar uma estrutura muito grande, né? Bem trabalhada, e eu tenho certeza que isso aqui vai ser um sucesso no futuro. O senhor está onde? Eu sou natural de Recife, mas eu trabalho mais fora de Recife do que propriamente aqui. Aqui eu venho de férias, né? Que eu moro em Boa Viagem, tenho familiares também. Aí minha carreira, assim, comecei no Santa Cruz, né? Como atleta. E aí depois voltei como treinador de juvenil. E quando eu estive aqui no Santa, com o treinador Abel Braga, aí ele me levou para o Atlético Paranaense. E aí, desde que eu saí com ele, aí minha carreira foi toda fora. Então, trabalhei no Atlético Paranaense, depois Curitiba. Aí trabalhei em São Caetano, em São Paulo, Palmeiras, Santos. No Rio de Janeiro, no Flamengo, no Fluminense, no Botafogo. E aí a gente foi sempre galgando, né, os títulos. Eu tenho 3 títulos de campeão brasileiro, um pelo Palmeiras e 2 pelo Atlético Paranaense, pelo Atlético Mineiro. Eu vi os meninos ali perguntando para o senhor se o Hulk era forte. E aí a gente trabalha com muitos atletas, né, de ponta, o Ronaldinho Gaúcho, o próprio Hulk, o Fred do Fluminense, o Adriano Imperador também do Flamengo. Mas ele é grande mesmo? Grande, forte, viu? Mas é uma pessoa do bem, sabe? É uma pessoa também que veio lá de Campina Grande, de uma família humilde, né? E é igual a todos nós aqui, né? Sempre esses meninos sonham em ser jogador de futebol. E a gente tem qualidade, né? Mas falta é oportunidade. E é como vocês estão fazendo aqui, né? Fazendo com que esses sonhos se realizem. O que o senhor acha da estrutura da gente aqui? Muito boa. Vocês estão fazendo coisas que clubes grandes aí fora não tem, sabe? A gente vê clubes grandes que tem um nome, né? Mas falta ter uma estrutura assim, né? Um departamento médico, odontológico. Vocês têm a assistente social, alimentação, local de dormida, né? Profissionais que trabalham de grande gabarito aqui dentro. Isso é importante, né? Para você desenvolver. Vocês sabem que no Instituto você vai ter alguns atletas que vão virar jogador, né? Vocês vão ter participação nessa formação deles, mas a formação maior vai ser os cidadãos que vocês vão formar, né? Eu acho que isso é o principal. Sim. Quando você está num projeto, num instituto, você primeiro visa que você pegue esses meninos de cidadania, de moradia, de escola, que é o principal. E eu vamos dizer que nesses meus anos de profissional, né, formei muitas pessoas, né? Alguns atletas, mas principalmente homens, que hoje a gente se encontra na rua e viu que realmente era aquele que a gente sempre sonhou, né? Quando não virar um jogador, virar um cidadão do bem. Sim. É muito, o senhor já faz isso há muito tempo, é muito importante o atleta estar sempre estudando, né? No caso, não dá certo no futebol. Muito. Meu pai, que é jogador de futebol, sempre falou, futebol dá certo 1 em 1 milhão. E aí o que não dá certo tem que estudar, tem que estar sempre pronto para o plano B. Porque você tem que... Quando o sonho vem, né? Primeiro você quer ser jogador de futebol, eu também fui um desses. Mas o meu pai só dizia assim, você só joga se você estudar. E aí eu jogava, estudava, cheguei aos juniores do Santa Cruz, depois fui ao profissional, mas eu tive que optar por ser oficial do Exército, para entrar na Universidade de Educação Física, também que sou formado aqui pela Universidade Federal. E aí eu optei, né? Pelo estudo e pela formação militar. O senhor foi de CPOR? Fiz CPOR, Você viu onde? curso de intendência. Eu servi aqui na Comissão Regional de Obras e no Departamento de Subsistência. Passei 4 anos como oficial, aí saí como capitão.
E aí eu voltei para Santa Cruz para ser treinador do juvenil. Aí o Santa tinha um projeto também, que era um projeto grande de núcleos, e um dos núcleos era eu comandava, que era na Universidade Federal. Aí foi onde que surgiu, né? O Paulinho, o Carlinhos Bala, César, outros jogadores que surgiram e fez com que o Santa subisse na primeira divisão no ano. Mas quando o senhor foi treinador dos juniores, quando foi treinador de Carlos, foi nessa época? Foi nessa época. O Carlos ele participou nesse núcleo da universidade onde eu comandava. Como é que ele era naquela época? Passaram muitos atletas, né? É muito difícil a gente dizer assim, né? Mas a maioria tinha qualidade, né? Todos têm qualidade. É porque um funil para você ser um jogador de futebol é muito estreito. Para você ter ideia, assim, de 1000 atletas que vingam, que viram, né? Que querem sair naquela categoria, 10 viram profissionais. É filho do futebol, é só o talento. Que faz o jogador precisa de bola de sol. É o que eu ia perguntar agora. Pra cá, cara, vamos participar junto aqui. Também. Interessante, sabe um pouco mais. Não. Cara, eu acho que o talento, né? O talento é que vai. Oi. Pegando? Oi. O talento ele vai nortear você, tá? Para que você seja um jogador de futebol, mas não é só o talento não, sabe? Às vezes a gente vê meninos que têm um talento enorme e não conseguem chegar a ser profissional, se perdem no meio do caminho. Então, são coisas da vida que se não tiver um assistente social, um psicólogo, sabe? Pessoas que têm esse amparo, porque assim, ó, a maioria vem de uma família pobre sem estrutura. Então, o atleta ele vai passar 2, 3 horas da vida dele com você, profissional. E você vai estar guiando ele para o seu lado religioso, para o lado de estudo. Nessas 20 horas a gente não sabe, né, com que ele está fazendo. Então, eu já vi muito jogador com muito talento e se perderem, sabe? Não virar jogador. E alguns que não tinham tanto talento assim, mas tinham aquela dedicação, aquela vocação, aquela vontade e se tornaram jogador. Esse é o diferencial. É você ter o talento, você ter as pessoas que estejam com você, dando a tua estrutura, pessoas que te orientem bem. E, consegue chegar. Mas fora isso, assim, é difícil. Eu vou dizer aqui, ó, em Pernambuco mesmo, eu tive 2 jogadores, Jailton, que foi profissional e dificuldade, sabe, financeira, deixou de jogar, não teve algumas pessoas que capacitaram muito bem na vida. O atacante Maurício Pantera foi meu atleta também no Santa Cruz, virou potencial, foi vendido, voltou. E hoje ele trabalha numa segurança de prédio, sabe? E aí a gente vê... Acontece disso do cara... Muito. Então, eles ganham muito dinheiro e também perdem muito dinheiro. Então, é mais um caso de ter pessoas que orientem, sabe, nesse sentido. Às vezes a falta de um pai também tá ali falando, assim, sabe? E a maioria não tem família, cara. A maioria não tem. Quando tem uma família, é muito problemático dentro de casa, né? A mãe é separada do pai, o pai deixou a mãe, e aí não tem um emprego, aí o menino chega em casa, não tem o que comer. Então essa é a realidade nossa, infelizmente. Você vai ter meninos aqui de todas essas condições. E vocês estão abraçando, estão comprando na causa, estão fazendo com que essas crianças tenham fome, sabe? Isso é importante. E vocês estão fazendo que o sonho possa ser realizado. E se não for jogador, vai ser cidadão bem, que é o mais importante. Com certeza. Com certeza. Você manter eles dentro da linha, mesmo fora do campo. Mesmo fora do campo. Isso mesmo. Já aconteceu, né? Assim, o que eu prezo muito, eu até falo muito para nosso diretor, o psicológico dos atletas. Como tu falou aí, né? Muitas vezes o cara bomba, chega lá fora, ganha muito dinheiro rapidamente, não sabe gerir, não sabe com o que gastar, não sabe com o que guardar.
acaba perdendo tudo, aí se perde nas drogas, bebidas. Sem contar que é o seguinte, a gente tá lidando com adolescentes, esses adolescentes, eles não têm contato com dinheiro, não tem contato, não sabem administrar. Ainda mais que não chega muito. E é exatamente o que aconteceu com a gente aqui já, de a gente pegar um atleta, a gente investir no atleta, passar anos investindo no atleta, chegou, assim, um contrato e tudo mais, chegou um empresário mais requisitado, falou, conversou com o atleta pessoalmente, reconheceu, falou, te pago um pouco a mais que o empresário quis pagar, ele deixou a gente escondido, inclusive, e começou a receber dos dois lados, tanto o nosso, tanto do atleta, que a gente descobriu, a gente cortou. Mas tem a ideia de como é esse mundo aí. E sem contar que não é nem só parte da questão financeira. Às vezes acontece que o atleta não tem cabeça porque acontece, tipo, a gente já teve situação do cara que foi jogar em outro clube, emprestado, né? Sim. E chegou lá e ficou no banco. Ficou no banco 2, 3 jogos, se fezou e voltou. E falou que não vai mais jogar lá. Não teve cabeça de ter paciência, esperar a oportunidade de mostrar o valor dele para poder entrar em campo, entendeu? Esse é um dos problemas, sabe, que o jogador ele enfrenta. Por exemplo, eu estava no Atlético Paranaense e me disseram, tem jogadores aqui fantásticos, tem que levar para lá. E eu falei, tá bom, vou levar. E eu levei o jogador para lá. E aí o jogador chegou lá, passou uma semana e ele não tinha aquela estrutura para ficar fora de casa, sem a família, sabe, batalhar. Aí chegou num estado onde tem frio e aqui é calor e pediu para vir embora. E acontece muito, como você falou aí, né? Então, por isso eu digo, sabe, não é só um talento que vai fazer que ele vença na vida. O menino, quando sai daqui, por exemplo, vai jogar no Atlético Mineiro agora, outro clube que eu estava. Então você vai chegar lá, vai ter atletas lá que treinam de segunda a sexta, se alimentam, tem musculação, tem força, tem colégio. E aí um menino, quando sai daqui, ele se sente até acanhado, sabe? Então ele não tem musculação, não tem força, só tem talento. E a luta é difícil. Então se o cara não tiver na cabeça de não, eu tenho que vencer, eu vou vencer, bate e volta. Por isso muita gente me procura, eu tenho esse jogador, eu tenho esse. E aí eu digo, vamos fazer o seguinte, vamos observar ele aqui. E aí quando você vê, é bom jogador, mas quando chega no meio dos outros lá, é mais um. Entendi. Então o cara tem 30, desses 30 eles têm os 30 preparados. E chega um daqui nosso que ele leva para lá. E aí tá igual aos 30, então ele fica com os 30. Então por isso a gente tem que preparar muito bem esse menino de cabeça, física, técnica, para quando chegar lá, bater e ficar. Porque senão bate e volta, não tem como você competir, sabe? A diferença é muito grande em tudo. Sim. Recentemente a gente teve uma situação aqui do outro time querer partir para cima dos nossos meninos. Foi o Sub-15, né? Já visse alguma coisa assim perto em campo? Briga, torcida? Não. Eu vi agora há pouco a final do Carioca lá, que os caras agora estão brigando demais, né? Os categorias de base, mas tá acabando mais, né? Essas coisas. Mas eu acho que não deveria ter, né? Mas infelizmente tem. Mas imagina o senhor como treinador, tá ali na beira do campo e começa a invadir o povo pra vir pra cima. A maioria fora, né? As competições é obrigação, né? O estádio deve ser policiado e ter no mínimo um alambrado, né? Então, senão não tem competições. Então, o América, Mineiro, Galo, Flamengo, Fluminense, quando vão jogar, eles têm um estádio próprio, mas é um estádio que tem uma proteção, visando isso já, né? E mesmo assim, os jogadores dele entram. Toda vez que ele joga em posição, tá dentro da polícia lá. Tem que dar. Umas duas. Os caras com aquele Brasil laranja, tudo doido pra tirar o cacetete. Sabe? O que eu posso? Você falou, né, agora há pouco de jogadores seus que tem empresários que ficam cercando e pegam, né, da família. Quando você tiver essa estrutura de psicólogo, pai, vindo aqui, acompanhando,
E aí ele vai entender como funciona o instituto, aí ele vai dar valor, sabe? Vai dizer pro filho, não, você tem que ser homem e honrar Com as certeza. pessoas que estão se formando, sabe? E aí não vai acontecer mais isso. E, infelizmente, no futebol, você encontra muito, né? Pessoas que levam vantagem, né? Querem levar vantagem. O tempo todo. Então você prepara, aí o empresário vem, não, esse menino é bom, deixa que eu levo para fora. Mas pode até levar, mas eles têm que ter uma hombridade de dizer assim, não, ó, o que for meu aqui a gente vai dividir com o instituto, que é o correto, né? É o correto isso fazer. Então, vamos dizer que um jogador aqui performe e você põe no Flamengo, no Palmeiras, 10% do instituto. Deixa isso em documentação. O menino, quando estourar, virar o Hendrick do Palmeiras. Foi, acabou de ser vendido por 300 e poucos milhões Aí pro Real Madrid. 10% tem que ser do instituto que formou, que é a coisa mais lógica, né? 2% de 300 milhões aqui, o Chão Cara, Já dava um bom dinheiro, né? Já dava pra terminar essa quadra aí. Ó, e tu, nesse teu tempo de treinador, tu já teve problema com questão de disciplina? Muita. Agora não, a gente não tem mais, né? Porque hoje está muito mudado, né? Hoje Mas como é que era o teu tratamento? Ainda mais tu que serviu, como é que era pra pegar muito? Cara, eu sou uma pessoa muito de diálogo, sabe? Eu entendo bastante. Eu vim de uma família também que a gente não tinha muita condição financeira. Então, às vezes, uma indisciplina, você tem que saber o que está por trás disso tudo, né? Entender o atleta, né? Então, eu já tive atleta que bebeu, fugiu da concentração, Meu sabe? E jogo importante. Como assim fugiu? A gente tava... Pulou o muro? Não, a foi gente tava no hotel e aí fomos pro lanche às 10 horas da noite e o jogador não chegou, né, no lanche. E aí eu me estranhei, eu falei, ó, cadê fulano? E é um jogador grande ele, viu? Jogador grande, foi pra seleção brasileira e tudo. Esses são os piores. E aí eu chamei o supervisor e falei, ó, fulano não tá aqui, aí vamos ligar pro quarto. Aí quando a gente ligou pro quarto, o amigo dele, que também é da seleção, não vou dizer o amigo dele, Fernandinho, que estava no Fernandinho. Manchester City, tá? Aí falou, não, fulano tá aí embaixo, foi para o lanche. Aí a gente sabia que tinha alguma coisa errada, porque a gente estava no lanche. Aí tá. E aí, esperamos, ele não veio no lanche, o supervisor foi no quarto dele, aí ele chegou depois no quarto. Aí fomos lá, perguntamos por que ele não estava, tudo. Aí ele depois falou que estava no quarto com uma outra menina. Então, uma menina se hospedou no hotel onde a gente estava. E aí, na hora do lanche, ele, ao invés de ir para o lanche, ele foi para o quarto dela. Aí, sabe, são coisas que acontecia, mas hoje em dia o futebol não cabe mais isso, né? E bebida também, né? Eles bebiam bastante. O problema aqui não é exatamente esse, bebida e mulher, mas é mais questão, tipo assim, arrumar a cama, limpar o banheiro. Graças a Deus. Graças a Deus que nosso problema é esse. Nosso problema é esse. Mas qual é o remédio para esse tipo de problema? Eu acho que a disciplina, né? Ela, quando ela vem na hierarquia de cima para baixo, né? Vem com o presidente da instituição, vem com os pares, vem com o professor, aí o atleta ele se enquadra, não tem como. E assistente social, o psicólogo é muito importante, sabe, num projeto desse. Então, a gente acha que jogador é máquina, né? Então, você quando chega para dar um treino, você quer que o cara renda tudo, mas tem hora que o cara não vai te render. Mas aí por que ele não está rendendo? E aí você, quando vai conversar com ele, aí você vai entender um pouco o atleta, né? Não dormiu bem, o filho estava doente, ou a esposa saiu de casa, ou ele fez besteira, brigou em casa, sabe? Então isso tudo Depois você... dessa história que tu contou, tô dando graças a Deus pela cama mal arrumada dele. Como eu faço psicologia, então eu entendo muito bem essa parte aí de muitas vezes a pessoa não render ou fazer algo e eu pensar, caramba, o que tem de plano de fundo disso daí, né? Por que ele tá agindo dessa forma? O que tá acontecendo por trás de tudo isso? Porque muitas vezes já aconteceu de atleta nosso usar drogas, essas coisas, e a gente descobrir, e aí começar a se questionar, poxa, o cara é bom pra caramba, mas o cara tá se perdendo nisso. E aí a gente, não, vamos fazer uma investigação pra ver o que tá acontecendo. E aí a gente foi pra dentro da família do cara, a mãe era
altamente a mãe alcoólatra, não tinha um pai presente. Então ele usava aquilo e explicou pra gente que usava aquilo exatamente pra fugir dessa realidade. E aí é isso, aí vai o psicólogo, aí nossa psicóloga começa a fazer atuação e aí ele vem melhorando, né, com o tempo. E eu vou dizer, eu não vou dizer que é 100%, mas vai ser 90% da sua realidade vai ser essa, desses atletas. 90% ou mais. Então a taxa do atleta que daqueles 1000 já é 10. E desses 10, ainda 9 é problemático nesse sentido de Não tem mais, né? Dos 1000, 10 vão virar atletas. Mas desses 10, 9 vão ser atletas que vão ganhar pouco. E um desses 1000 vai ser o Neymar. Da vida. Vinícius Júnior. E nesses 9, aí vai ser jogadores que vai virar no Santa Cruz, vai virar no Palmeiras, mas vai ser jogadores médios. Assim que vai ter um salário, vai ter uma vida de atleta de 10, 15 anos, e aí depois, se o cara não tiver uma estrutura boa, vai ser o que ganhou, perdeu. E isso você tem que falar para o atleta. Na formação. que o dinheiro acaba o dinheiro. O dinheiro acaba. Eu achei massa essa história que tu contou. Tem outra história dessas de alojamento de... Tem muitas histórias, né? Não de fuga, porque de fuga eu já contou, mas tem outra situação que tu lembra assim que na hora foi o sonhaço, mas depois todo mundo deu gargalhada. Tem jogador nosso, cara, jogador de seleção também brasileiro. Sempre a seleção. Sempre a seleção. O cara chegava pro treino era 3h30. Aí chegava 3h25 com o uniforme, aí soltava o meu, a chuteira ia pro campo. Aí o Lucas chegava e falava, pô, vai ver fulano lá, cara. Acho que ele bebeu. Aí eu falei, putz, deixa eu ir lá. Aí quando eu chegava, ei, fulano também lá, tô bem, sabe, não tava bem. Tinha bebido muito, sabe? Aí eu falava, pô, é o seguinte, cara, fica aí no DM e deixa que eu resolvo lá embaixo. Pô, professor, obrigado. Aí ficava no DM, aí ia dormir no DM. E aí, o que aí? Bebeu? Eu falei, não bebeu nada, cara, ele tá só com uma dorzinha, deixa ele. Mas o que acontecia? Esse cara a gente concentrava 2 dias antes por causa disso. Sim. O cara chegava no jogo e resolvia. Como é que era a concentração? Como é que era a restrição da concentração? A concentração ficava todos, né? Cada 12 em cada quarto, e aí descia pra janta, tudo. E aí cortava tudo, porque sabe que eu não tinha celular, essas coisas, né? E aí a gente cuidava bem dele, aí chegava no jogo, o cara só fazia chover. Finalizava. Tudo fazia gol, dava passe. Imagina, né? Quem pode ser a figura, né? Dá só uma dica, o clube que você tá falando aí. Teve muito tempo fora, na Espanha. Caramba. Essa parte aí que você fala de aproveitar, que eu ele é muito... Assim, que eu via dessa forma. Quando ele foi contratado, era um cara que vinha para ser o cara. Sim. E aí, quando me chamaram, falaram, vamos trazer esse cara para ser o cara. Aí eu falei, tá bom, vai trazer, vai. Agora esse cara, ele vai vir para resolver e vai vir com um bocado de problema. Tá certo? Aí tá. Mas quando chegou os problemas, aí o pessoal não queria abraçar. E aí eu tinha que dizer, não, tá no pacote. Por quê? Porque quando chega em campo, os caras fazem reverência para ele, só falta beijar a chuteira dele. Puxa. E aí, pô, eu tinha que dizer assim, não, segura, fica aí. Mas chegava no campo, o cara resolvia. O senhor, como uma visão mais técnica aqui, a gente teve recentemente uma derrota da seleção brasileira na Copa do Mundo agora. O que você acha da atuação de Tite ali? Cara, assim, é difícil a gente falar, sabe? Até porque eu conheço ele pessoalmente. Você conhece o Tite? Conheço. A gente teve no curso agora da CBF, na licença Pro. Então, todos os treinadores, Cuca, Mano Menezes, o Renato Gaúcho, o Tite. E é um cara muito correto, muito trabalhador. E a gente foi numa infelicidade grande, a gente perdeu uma Copa mais fácil das Copas que tinha. Num lance que a gente perdeu, sabe? Então, assim, não tem um culpado a gente dizer que a gente brinca muito, que os caras dançam depois de gol, sabe? Então,
você acha que não foi assim a questão de eles acharam que na fase mais e foram para qualquer Não, jeito? assim, foi um descuido muito grande, sabe? Que você tem que faltar 4 minutos na prorrogação na Copa do Mundo. Não tinha por que a gente tá atacando daquela forma, sabe? Não era a mínima design, sabe? Acho que o erro foi esse, assim, de posicionamento, de parar o jogo, dizer, ó, malandragem, sabe? A equipe da gente é jovem. E tem que ter um cara, um capitão, que chega na hora e não, ô pessoal, para, tem mais jogo. Como a Argentina tem, né? O Otamendi é o cara que não é um primor técnico, mas é o cara que comanda, dá porrada na hora tem que dar, chama os caras, xinga. E eu acho que falta isso pro Brasil, sabe? Um jogador desse tipo. Gente, tem muito jogador técnico, sabe? Bom de bola, mas eu acho que faltou um líder assim, nesse sentido. Como era o Dunga, como era o Ricardo Rocha, né, que a gente foi campeão com eles, que eram jogadores que chamavam a atenção dos craques do time. Essa seleção dessa Copa desse ano, a seleção tinha tudo pra ganhar. Tudo. Tinha jogadores de alto nível. A equipe mais ofensiva da Copa era a gente. Eu acho que o Tite ficava meio perdido pra quem colocasse, né? Porque todo mundo era ofensivo totalmente. Eu gosto muito daquele jogador, o Anthony. Eu acho extraordinário aquele cara. Aquele cara que tem um futuro brilhante pela frente. Esse negócio que o senhor falou de tá puxando, tá chamando. É possível identificar o cara que vai ser capitão já na base? É uma coisa que ele tem que ter profissional. Não, o capitão, cara, ele é assim, um cara nato, sabe? Você, quando vê um jogador assim que se preocupa com o coletivo, Tá prestando atenção no tempo. E tá chamando a atenção dos companheiros para fazer o que o treinador pediu, é esse menino que é o líder, sabe? E ele tem esse tipo de característica, mesmo que ele não tenha tanto talento, isso aí já ajuda ele a se tornar. Ajuda. Às vezes você, vou dizer assim, no Galo, que a gente foi campeão lá da Libertadores, a gente tinha um jogador que era o Pierre, que jogou no Palmeiras, Pierre é o tamanho do Paulinho. E do mesmo biotipo. E o Pierre era o cara que era o bicho, virava bicho e brigava com todo mundo. Se o Ronaldinho não tivesse correndo, ele chegava no Ronaldinho, pô, Ronaldinho, dependemos de você, sabe? Então, pela qualidade dele, de falar, de exigir, de chegar na hora que tinha que chegar nos caras, virou um Pierre que era. É porque, assim, o cara tá na base. Ele pode até ter esse tipo de observação, de prestar atenção no tempo, prestar atenção no juiz, no treinador, só que ele não fala por timidez. Talvez se ele souber que há um caminho para ele se tornar profissional, ele tá sempre chamando atenção, isso destrave nele, senão você tá... Isso aí. Porque às vezes você vai ter, né, atletas que são extrovertidos e alguns introvertidos, né? Que, pô, ele tem dificuldade de falar, mas cumpre todas as funções dentro de campo. Mas pode virar um capitão, né? Se ele conseguir... E o cara que tem um intelecto um pouquinho acima dos outros é um cara que sempre é o capitão, sabe? Você, o treinador vai dizer, vamos jogar no 4-4-2, então ele é o cara que entende o sistema de jogo, vai chegar para o jogador e dizer, não, o treinador pediu para você estar aqui, cara, linha de 4, segura, sabe? Ou não, agora é 3 zagueiros, vocês são alas, vocês têm que ir, então... O capitão é como se fosse treinador. Se fosse o senhor escolher dentro de campo um atleta que ele é mais técnico e um que é mais talentoso, qual você escolheria? Aí depende da posição. Se for para ficar na defensiva, é melhor ter um técnico e uma ofensiva. Um técnico, e um cara para resolver um talentoso, né? Tipo Neymar, Messi, Ronaldinho Gaúcho, Hulk. Nessa Copa teve alguém que nesse sistema de o talentoso fica na frente e o técnico atrás. Você viu que tem alguém que está na posição errada ali? Não, eu vi assim, a Copa não foi uma evolução que tivemos, sabe, na parte técnica. Não teve assim uma... A gente acompanha bastante, sabe, o sistema de jogos, tudo. Teve um pouquinho de evolução na parte física, né, que jogadores, em média, você corre 14 km, alguns estão correndo 15, outros 16 km. Então hoje o espaço do campo está muito mais reduzido, muito mais pegado. Isso aí, 16 km que corre durante 90 minutos. 90 minutos, 90, vai. Então, assim, eu vi, né, algumas promessas jovens, jogadores na França, né, tendo jogadores bons surgindo. Algumas seleções já estão ficando velhas, né, que
própria Croácia, né, que já ganha 2 Copas, né? Segundo, terceiro lugar. Falando nesse sentido aí, o Brasil já está o quê? 20 anos na Copa, né? A última vez foi em 2002, que foi a de Rivaldo, né, e Ronaldo. O senhor acha que o que aconteceu? As seleções, de forma geral, evoluíram muito, o futebol, base, etc. Foi o Brasil que deu uma caída nos jogadores, na questão técnica, não conseguiu talvez acompanhar o avanço do futebol ali. Porque o Brasil se garante muito naquele negócio, mas o futebol brasileiro só existe no Brasil. E o futebol brasileiro tá morrendo. É muito amplo assim, a gente dá uma avaliada, mas vou dizer assim, ó, não é, a gente não deixou de evoluir porque a nossa seleção praticamente está todo mundo jogando na Europa. Né? Só quem joga na Europa foi o goleiro do Palmeiras, o Everton, e quem mais que joga no Brasil? O Everton do Flamengo e o Pedro. E o restante é tudo jogador europeu. As seleções que estavam na Copa, todos os jogadores jogam na Europa. Marrocos, é a seleção da África, mas só tem um jogador que joga em Marrocos, a gente joga na Europa. Todas as seleções jogam lá. Então, essa evolução, a gente pode dizer que a gente não deixou de evoluir, porque a gente vem jogando. Treinadores brasileiros precisa evoluir um pouco, aí está tendo os cursos da CBF. Aí você hoje, para dirigir uma equipe no Campeonato Brasileiro, você tem que ter a licença B, licença A e a licença Pro. Então hoje, para você sentar num banco da Libertadores, você tem que ter a licença Pro, senão você não consegue sentar. Então os treinadores estão evoluindo. Agora, hoje no Brasil, a gente tem uma moda, e já vai passar, que é trazer treinadores estrangeiros para comandar. Sim. Então, das 20 equipes da Série A, 10 são estrangeiros. Então, 50% é brasileiro e 50% estrangeiro. É bom o intercâmbio para a gente, é bom. Mas também é ruim porque tem muitos treinadores bons que estão parados. Daqui a pouco vão trazer o treinador e os jogadores de outros países para disputar o Brasileirão. Agora o próximo treinador da seleção. O Cuca está sendo cotado para ser um dos. Cuca, Mano Menezes, o Dorival. Como é que funciona essa seleção? Para chegar nesses nomes que você está falando aí. Campanha, né? São campanhas. Então vamos passar. Mas, assim, a gente e as câmeras. Quem é que você acha que tem mais probabilidade de ficar com o cargo? É ele mesmo? Queria que fosse nós. Pelo amor de Deus, não tem lá na CBF. Bater a mão com o Neymar. Mas aí agora a imprensa que eu falei, né? Agora hoje bota, né? Você é estrangeiro, vamos ver o que vai dar, né? Mas não é problema de treinador. Pode ter um treinador estrangeiro na frente da seleção brasileira. Chamaram até aquele Guardiola, não foi? Eu não sei, cara. Eu sei assim que a imprensa brasileira está pedindo bastante, sabe? Mas vamos ver, né? Eu acho que vai ser uma coisa inédita, né? A gente detentou 5 títulos mundiais, todos dirigidos por brasileiros. Eu acho que isso é legal. E agora vem um treinador estrangeiro, mas eu não acho isso legal. porque se for, agora foi a Argentina, então vamos trazer treinador argentino para ser campeão mundial. Se fosse a França campeã, então vamos trazer treinador francês para ser campeão mundial. Então isso não tem sentido, não, um negócio desse. Eu queria perguntar também sobre, em relação a, por exemplo, a valorização dos jogadores de acordo com a Copa. Vamos dizer o seguinte, a Croácia, que vem 2 Copas, em terceiro lugar, ainda assim, sabe, forte, a visibilidade que a Croácia tem agora, a partir do momento que veio de 2 Copas, acabando em terceiro lugar, é maior, os jogadores da Croácia. Muito maior. Então, no caso que a Copa do Mundo também faz isso, ela faz o crescimento, no caso, o Brasil, por exemplo, ganha, os jogadores do Brasil começam a ter uma valorização maior no mercado por causa disso. E não só, né, não só os jogadores, mas também os treinadores, né? Então, se o Tite ganha, aí já seria mais fácil assumir o outro no brasileiro. Isso aí seria indiscutível, né? Recentemente a gente trouxe aqui o João Maradona e o professor... Esqueci o nome dele. Não estava aqui no dia. Luciano Ribeiro. E aí ele tava falando sobre o estilo de jogo brasileiro que está sendo prostituído nesses últimos anos. O estilo europeu. Que é o estilo mundial, né? O mundo todo joga no estilo europeu. Que os jogadores brasileiros não arriscam mais. Eles ficam esperando o time errar para poder tentar fazer o gol. Se a gente tivesse voltado às raízes
e ir para esse estilo de jogo, que é estar sempre em cima, nunca na defensiva. Você acha que a gente tem alguma chance de atropelar qualquer time que ficasse nessa frente? Eu acho. Porque a Europa, ela estudou assim, o que é que o Brasil tem de bom? A qualidade técnica, o jogador que no individualismo, no seu potencial do drible, ele tira e leva vantagem. E aí a Europa estuda as coisas boas que tem no Brasil e leva para a Europa. E a gente está fazendo o inverso, a gente está pegando um estilo europeu de jogar, que é um estilo onde você se defende mais, que você tem pouca qualidade técnica, e a gente quer implementar aqui no Brasil. Então eu sou totalmente contra também você pegar uma equipe, jogar igual o handebol. Ora, você está aqui só defendendo, e o outro time atacando, ora você está com a bola, o outro defende e você ataca. Sabe? Eu acho que o futebol brasileiro é muito mais que isso, é individualidade, sabe? É genialidade, Romário, o Ronaldinho, o Ronaldo Fenômeno, sabe? E a gente, estudando o comportamento, aí sim, aí você só é dar uma organizaçãozinha defensiva, como o Parreira fez, então você tinha um time muito bom tecnicamente, que resolvia, mas que foi um time que soube defender bem, jogou como os europeus defendiam, e a gente levou vantagem. Eu acho que é isso que a gente tem que voltar a fazer de novo, sabe? Ter essa reverência, né? Irreverência no jogar. No caso, falta um pouco nos jogadores aí de confiança, né? Ou não? No caso, tem uma insegurança a mais. Até porque, assim, né? Eu vejo a Copa do Mundo como por exemplo, é uma vitrine para os jogadores. Então, se o jogador erra muito também, a carreira dele pode ser acabada por aquilo. Um exemplo que eu uso é Davi Luiz. Davi Luiz, depois daquele gol contra que fez na Copa de 2014, o cara desapareceu do mapa. A Copa ele te consagra ou ele deixa você lá para baixo. Né? Ainda mais hoje com a internet que você... Qualquer rosinho, tem aquele negócio do cara que se abaixou, estava aparecendo aqui atrás. Pronto, depois que ele pega aquilo ali na internet, já é, você fica marcado para sempre, né? Chegou. Você tá aqui um pouquinho? Não, tá louco isso, cara. E aí, professor? Tudo bem, ó. Como é que você tá? Ô, prazer, viu? Agora tô conhecendo. Faz um tempinho, né? Faz um tempo, né? Não, obrigado. Parabéns, viu? Parabéns pelo Gostou do nosso projeto, né? Parabéns. A gente tá trocando ideia aqui, né? E é isso mesmo, você tá fazendo com que essas crianças, sabe? Esse sonho se realize, né? E não é fácil, Não. Você esteve lá dentro, sabe como é que é, né? Na época era eu, Silvano, Isso né? mesmo. Silvano, aqui, Mourinha, Guga, César, zagueiro, depois o Hélio tá subindo lateral direita. E esse time foi o time que subiu Santa Cruz depois, viu? Essa base aí, nesse núcleo da Universidade Federal. Mas ele treinou o time também? Pegou Peguei o Ricardo. Não, centroavante, que fez o gol de bicicleta quando entrou no segundo tempo no Arruda. Isso aí acho que não vai lembrar, faz tempo. É meu irmão, chamado de Patinho. Ah, eu sei quem é, eu lembrei. Aí depois, já na geração dessa do meu irmão, entrou Silvano, lá do Totó. Silvano também era bem Silvano conhecido. eu tenho um contato com ele ainda. Depois que o Ricardo saiu, entrou. A gente tava falando aqui sobre a Copa. Os erros do Brasil na Copa, o estilo de jogo. Tava falando também sobre como o Brasil perdeu aquele estilo de jogo de estar sempre em cima, em vez de ficar defensivo, esperar o erro do outro. O que é que o senhor acha? Qual é a análise do senhor do último jogo do Brasil na Copa? Cara, eu acredito muito. Eu acredito que o Brasil, ele, mesmo o Neymar sendo um monstro, o Neymar é um grande jogador, não vai discutir isso, mas eu não acho que o Neymar é um líder. Essa é a minha. Eu não vejo o Thiago Silva. Eu acredito que houve muitas falhas ali naquele jogo, principalmente técnica. Né? Não é jogando a culpa para A, B ou C, não. Eu acredito que quando todo mundo ganha, todo mundo ganha. Quando todo mundo perde, perde todo mundo. Mas você para analisar o jogo da Argentina ontem. A frieza de Messi, a liderança de Messi. Então eu sempre gosto de comparar. E foi bem diferente. Então, a soberba do Brasil também é um negócio que tem que ser trabalhado muito. Porque se você parar para analisar, todas as Copas a gente entra como favorito. Todas as Copas a gente tem os melhores comentaristas, os melhores tudo. E
cara, dá no que dá. A Argentina perdeu o primeiro jogo, o mundo desabou. A gente ficou tirando onda. O mundo desabou. É. Os caras estão aí, velho. Fizeram um jogo bom, fizeram. Como o professor Luciano fala, futebol é jogo a jogo. Cada jogo tem o seu segredo, tem a sua marca, tem A a gente sua estava história. comentando sobre trazer um técnico estrangeiro para liderar a seleção brasileira. O que você acha disso? Mas eu acho que a gente tem alguns talentos no Brasil. Veja, agrega. Cuca. Agrega, tá certo? Agrega, mas eu acho que a gente tem grandes treinadores brasileiros. Eu não acho que o problema da seleção em si seja o técnico ou os técnicos. Sim. A seleção brasileira, isso não vou nem responsabilizar o podcast, isso é minha opinião pessoal. Tem muitos problemas fora campo, que não é só o técnico. Sempre vai ter um culpado, né? Sim. Se você pegar a última Copa, teve o culpado. Se a gente pegar essa Copa agora, tem o culpado, como a imprensa está colocando. Mas a seleção brasileira hoje ela tem um problema extra-campo chamado CBF. Isso é um grande problema hoje. Sim. Isso é um grande problema. Professor, você tem uma dúvida aqui, senhor. Esse negócio do seu curso, o senhor está fazendo de prova, tem o C também, né? Os outros países têm esse tipo de exigência, isso é um negócio da FIFA e da CBF? Tem sim. Então, os países, eles qualificam os treinadores, por exemplo, a UEFA, né, tem os cursos deles. Agora o Brasil está tendo, através da CBF Academy, que está equiparando, né, os treinadores daqui com os europeus. Mas mesmo assim ainda, por exemplo, se eu quiser ir trabalhar em Portugal, eu não consigo, porque ainda o nosso curso não está regulamentado. Sim. Então, hoje você vai para a China, Japão, aí sim, aí o seu curso já, a Conmebol já reconhece, mas a gente ainda demorou um pouco, sabe, a qualificar mais os treinadores. Estava falando antes de você chegar, que no último curso agora da Pro, todos os treinadores de ponta, Tite, Renato Gaúcho, Mano, Ceni, Cuca, eu, a gente estava lá reunido e debatendo, né, o Dorival também, debatendo o futuro dos treinadores do Brasil. Porque hoje, como você falou, né, hoje é moda, então de 20 equipes da Série A, 10 são estrangeiros e 10 são brasileiros. E eu também não vejo necessidade de você trazer um treinador estrangeiro. O intercâmbio é bom, você está aprendendo coisas que você está vendo deles aqui, dos portugueses, dos argentinos também. Mas a diferença é muito pouca, muito pouca. Eu mesmo, todo ano eu vou lá no PSG, eu tenho amigos que trabalham lá, então eu gosto de fazer esse intercâmbio. E assim, o tipo de trabalho que a gente faz aqui no Brasil, fora, é tudo igual, tudo igual. Agora eu concordo, quando ele falou que a gente sempre quer eleger os culpados com a derrota, isso é normal no Brasil, né? Mas até parece que você estava escutando a gente aqui falar, né? Eu também vejo que falta liderança na equipe brasileira. E eu falei até do Dunga, do Ricardo Rocha, quando a gente foi campeão. São jogadores que têm esse perfil. E o oba-oba, sempre a gente cai nessa de oba-oba. E alguns jogadores nossos que não são líderes, mas são craques como o Neymar, né? Se perdem por causa disso. Poderia ter mais foco, né? Na competição, como o Messi, como o Mbappé, como o croata. São pessoas que têm foco naquilo que quer ganhar. E a gente se perde um pouquinho toda a Copa. Eu acho que foi a Copa mais fácil. Quem poderia ter ganho, a gente perdeu. Na minha visão, sabe? Agora a gente tem que lamentar, né? Essas mangas de novo, trabalhar e buscar. Mais 4 anos de sonho, né? Mas eu queria te dar os parabéns, viu, pelo projeto aqui da instituição. Eu não achava que era isso tudo quando o Paulinho convidou. E eu falei assim, né, eu estou no futebol desde os meus 13 anos de idade. As equipes de ponta, todas a gente está trabalhando. E eu formei grandes jogadores, mas formei grandes cidadãos. E agora eu tenho prova de ser mais um, né, que jogou, mas que acho que como cidadão... O senhor é você, né? É muito jovem. Helder,
São isso minhas mesmo. grandes referências. Helder esteve aqui, eu estava viajando, não tive o prazer de encontrar ele aqui. Mas são grandes referências da época do futebol. E por isso que hoje a gente tem atletas, por exemplo, que não tem referência de pai, não tem referência de mãe. Então hoje eu vejo, né, até as psicólogas de vez em quando me dando relatórios dizendo o seguinte: olha, esse garoto ele tem uma referência com o professor. Ele tem uma relação muito positiva com o professor, como pai. Né? A gente tem um cara aqui que é muito linha dura, né? E entendeu? O menino chegou aqui com o cabelo pintado, zoado, porque ia participar de uma semifinal e falou: filho, ou você volta e pinta o cabelo, ou você não joga amanhã não. Isso aí. E aí o moleque na hora se derrubou, mas voltou, pintou o cabelo e no outro dia tava jogando. Então ele pega essa referência, né, aqui, ele pega essa disciplina, esse companheirismo, essa pontualidade, e é bacana, mas não é fácil, professor. Eu sei. Não é fácil. Eu penso e a gente vem criando uma cultura dos clubes grandes, né? Então eu tenho hoje como referência grandes formadores como o Atlético Paranaense, como o próprio São Paulo, aí você tem lá o Corinthians, você tem o Santos, e a gente vem aos poucos. Aqui não tem recursos estaduais, não tem recursos municipais, aqui é uma instituição sem fim lucrativo, que hoje vive de parte de alguns amigos que eu tenho, que custeia e parte das minhas empresas. É isso aqui. E aí a gente tem o formar homens para formar atletas, que esse é o principal, é o nosso princípio, como franquia do próprio Cruzeiro BH. Né? Nós somos uma franquia em Pernambuco hoje, do Cruzeiro Futebol Clube, onde a gente atua hoje lá no Clube das Águias, que é mais direcionado. E por isso foi criado o Instituto GA para ser um projeto em paralelo com a franquia. Mas é uma guerra muito grande, é guerra. Hoje a gente tem, no futsal eu tenho categorias de 7 a 15, com professores inclusive diferentes. No futsal eu tenho 3 professores, né? 3 professores que também vão de 7 a 15. E campo eu tenho hoje 11, 13, 15, 17 e 20. Vai se contar que a gente tinha escolhido Pacheco. Pacheco foi atleta do Danielson, não? Vai expandir. Foi. Ele é professor lá no Pacheco. Me dá o celular aqui, esqueci o celular. Não foi Danielson, lateral esquerdo, se eu não me engano. Aqui, seu pai. Não, é que eu tenho uma foto aqui, que é daquela época. Tem. Eu mostrei pra ele, inclusive. Eu encontrei Danielson, e aí ele falou assim: cara, acho que a gente jogava junto. Eu falei: jogava. E aí ele falou: acho que era, não sei o que. Eles enfrentaram o Carlinhos Bala no último sábado. Perderam de 4-0. Foi categoria sub-11. Aí, ó. Mas Carlinhos botou sub-13 aí também. O Daniel, olha aqui, ó. Ele. E ó, tu lembra dessa foto, não? Lembro. Isso aqui era Banorte. A gente viajou pra Maceió. Eu e Pelé. É isso mesmo. O Helder aqui, ó. Mas esse time foi montado por você lá na cidade universitária. Esse time aí foi montado na cidade universitária. Aí tem César, que foi zagueiro depois, profissional. O Hélio lateral. O Hélio lateral. O senhor nessa época atuava como? Mas zagueiro ainda? Eu tava de lateral e depois pra volante. Teve um jogo lá na cidade universitária, entrou eu e meu irmão, foi um jogão danado também. Aí Daniel tá aqui, ó. Nem parece, velho. Olha ele aqui, ó. Olha a diferença danada. Novo. Carlos, ele tava contando aqui antes de tu chegar a história do jogador que fugiu do hotel. Fugiu do hotel não, fugiu do quarto, né? Tem alguma história dessa pra contar assim de concentração? Saiu de casa para ver. Não, disciplinado. Professor, tá aí, Reparação, velho. Não, era mais novo. A história de colega. Não. Perturbava muito, assim, mas não deu não. Nessa daí não. Ele falou que como é que é? Que o cara foi descer pra lanchar, né? Aí ele sentiu falta do cara. Ele ligou pro quarto e disse que já tinha descido. Aí ele foi procurar o cara, achou o cara no quarto de uma mulher que estava hospedada no hotel. Acontece. Isso
Hoje tem mais. Hoje, naquela época. A gente aqui mesmo tem assistência social, tem segurança, mas o menino ele inventa de comprar um hambúrguer. Eu tô trazendo uma hamburgueria pra cá, vou trazer uma hamburgueria pra cá, uma pizzaria pra cá, pra não ter que sair. Vai ganhar dinheiro. Pra não ter que sair, porque já inventa a namoradinha aí. E você vê, quando você traz um menino desse de fora, fica toda a responsabilidade com você, né? Tem que estudar, tem que. Vai segurança, né? Principal. Aconteceu alguma Tem coisa, que fiscalizar, que vai pra escola de manhã, que vai voltar, tem que almoçar, quando tem que treinar a parte da tarde, tem que se alimentar. Hoje aqui o atleta tem café, almoço, janta e lanche. E uma linha dura aqui na assistência social. Pega pesado, colégio, nota, pontualidade. Se alimentar aqui, a gente tem sempre cobrar tanto, porque eles cuidam disso, sabe? Mas o resto tem que estar em cima. Eu tava falando pra ele, né, perguntando, você já teve a questão disciplinar e tal, tava com os atletas já, aí contou essa história, né? Perto disso aí a gente só tem coisa boa aqui. Não, eu penso muito assim, é a idade também. É a idade, os meninos estão numa idade de grandes descobertas e, cara, isso não é problema. O problema é você pegar um menino dependente químico, né, pra tirar essa dependência dele, isso é um problema. Mas sujar o quarto, comer no quarto, querer dar uma voadinha, aí você vai controlando e a gente acaba sobressaindo. Isso é verdade. Mas eu acredito muito ainda que a questão da obediência, eles não são tão... Eles são mais tranquilos. Eles, quando a gente fala, eles escutam. Sabe, a gente teve um culto aqui de gratidão pela quadra. Eu vi muitos atletas aqui. Tinha muitos atletas. Foi bacana. E eu acredito muito que quando você tem uma tendência religiosa, você fica um pouco mais obediente, você fica mais disciplinado. Não estou dizendo que ninguém vai ser religioso, não. Estou dizendo o seguinte, que há uma possibilidade maior. Né? E é isso que a gente prega aqui. E aí, professor, o padrão que a gente quer ter aqui de sonho mesmo é um padrão de formação. De formação. Preparar os atletas para mandar para os clubes. Hoje a gente já tem atleta no esporte, atleta no náutico. E como a gente mudou toda a estrutura e está diversificando o trabalho agora, a gente acredita que para 2023 vai vingar muito mais. Que bom. Pode contar comigo que eu puder ajudar. A gente está com um projeto meio que traçado para disputar a Copinha 2024. Veja, se você perguntar como, eu lhe digo só o seguinte: Série A2 é um caminho. Federado nós não somos ainda. Mas já temos a opção de entrar com alguém que já é federado. Se ficar entre os 4, é a possibilidade. Que é a possibilidade hoje, né? É, isso aí. Seria 2 ficar entre os 4, você vai para a Copinha. Então, estamos trabalhando para isso. Isso aí. Professor, muito obrigado por ter vindo aqui hoje. Hoje a gente teve um podcast rotativo, né? Muito obrigado por ter vindo. Foi um prazer receber o senhor, o senhor ter conhecido nosso instituto, ter reencontrado seu antigo aluno e que volte mais vezes, traga o Cuca, a gente não reclama. Muito obrigado por participar do podcast. E a gente vai ficando por aqui. O senhor quer deixar algum recado? Eu agradeço a visita. Aqui com essa câmera aqui. Agradeço a visita, fico muito feliz, sabe, quando eu vejo projetos assim, desse tamanho, dessa magnitude. Eu fui criança igual as que estão aqui também, sonhava ser jogador de futebol e Deus me deu mais do que eu mereci, sabe? Hoje ainda eu estou colhendo os frutos, trabalhando em equipe de ponta, só com treinador, estou há 19 anos com o Cuca. Então não tem gratidão maior do que isso. E o que eu puder retribuir, tá? Deixo aqui já as portas abertas também, para poder pegar uma criança dessa e levar e indicar. Para mim vai ser mais uma vitória na minha carreira, tá? Deus abençoe o projeto. Vamos estar juntos aí, se Deus quiser. É isso aí, pessoal. Esse aqui foi mais um episódio do Já Podcast. A gente fica por aqui e até o próximo.